Agora nós vamos ver os fatores que influenciam o clima. A latitude é o principal fator que determina o clima. Isso significa que o clima de qualquer local varia conforme a distância entre esse local e a linha do Equador. Como o exemplo que eu usei logo no início da aula, a ocupação do Brasil nas diferentes latitudes é que provoca uma diversidade climática. Voltando com o exemplo da linha do Equador, esta faixa é uma faixa que recebe bastante incisão de luminosidade e calor, por isso é uma área muito quente, a área de clima tropical e equatorial. Um outro fator que também modifica muito o clima é a altitude. A altitude é uma característica do relevo, fator decisivo para a formação do clima. Quanto maior a altitude de uma localidade, menor a temperatura do ar. Um exemplo clássico nós podemos ver aqui mesmo dentro do estado do Rio de Janeiro. Se nós estivermos aqui no nível do mar, por exemplo, nós vamos ter uma temperatura. Se decidirmos ir passar o final de semana em Petrópolis, subirmos a serra, estaremos indo para uma área de uma altitude maior. Logo perceberemos que estaremos sentindo um conforto térmico, pois lá a temperatura do ar é bem mais suave, mais branda. Portanto, há essa diferença entre o nível do mar e uma área de altitude maior. O distanciamento do mar. As temperaturas registradas num continente se destacam conforme o distanciamento do mar. Ou seja, se um lugar está mais próximo do mar, a temperatura e a umidade são diferentes daquelas que predominam numa região mais distante do litoral. Quando nós estamos longe do mar, a tendência é que nós sintamos mais calor, porque estamos numa área onde temos prédios, construções, asfalto, e é um local que adquire mais calor, portanto, o ar fica mais quente e temos uma temperatura mais alta. Quando partimos para uma região mais próxima do mar, estamos diante de um corpo hídrico, o mar, e numa área aberta, descampada, onde o vento, no caso uma brisa, traz um conforto térmico bem melhor. É necessário nós pensarmos que é o conjunto desses três fatores que provocam as diferenças de temperaturas e as diferenças climáticas nos locais. Tanto as diferenças de latitude, as diferenças de altitude e o distanciamento do mar. Um exemplo, as diferenças de altitude é a variação que nós vamos ter dentro da cidade do Rio de Janeiro entre um clima aqui na cidade do Rio de Janeiro, no nível do mar, e um clima nas cidades serranas, como exemplo, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, que vão ter um clima um pouco mais ameno em relação à sua altitude, a do Rio de Janeiro, que está no nível do mar. Por isso, nós vamos ter nessas cidades, por elas estarem acima do nível do mar, bem acima, uma diferença de temperatura. O distanciamento do mar. O distanciamento do mar, nós vamos ver aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, também essa diversidade. Se nós pegarmos Copacabana, que é um bairro próximo ao mar, nós vamos ter um clima mais ameno do que Bangu, que é um bairro da Zona Oeste, que está localizado entre o Maciço da Pedra Branca e a Serra de Madureira, onde se forma uma ilha de calor, que provoca temperaturas mais altas em relação a toda a cidade durante o verão. E com relação à latitude, nós temos também Manaus, nós temos também o sertão nordestino, que estão numa faixa latitudinal onde a incidência de raios solares é constante, diferentemente de outras zonas do país. Por isso, nessas áreas, nós temos as temperaturas mais altas também nessa época do ano, no verão. Agora, fazendo uma recapitulação, nós temos os três fatores estáticos que influenciam o clima do Brasil. 1. A latitude. 2. A altitude. E o último, o distanciamento do mar. Desculpa. Nós temos ali a região centro-oeste.